Saudações em Cristo, meus amados irmãos, amada Igreja Presbiteriana de Peruíbe. Muito bem, hoje, dia 9 de agosto de 2020, Dia dos Pais. Então, quero aqui, de uma maneira especial, saudar a todos os pais da nossa igreja, rogando ao Senhor que vos abençoe muito nessa jornada, dando sabedoria, muita saúde e muita comunhão com Deus. Muito bem, meus amados irmãos, nós vamos dar início à nossa Escola Bíblica Dominical, mas antes disso, nós vamos nos dedicar agora no momento de intercessão, momento de oração, porque a palavra de Deus diz que nós temos que nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. E agora há pouco, eu e creio que alguns irmãos a mais ficaram sabendo da própria Silvana acerca do falecimento do seu pai. E nós vamos, nesse sentido, como igreja, interceder a Deus pela vida da Silvana, pela vida da sua família. Até peço, por favor, Silvânia, que você habilite o seu microfone e me ajude aqui a recordar o nome do seu pai, por favor. Clarindo. Clarindo? Isso. Muito bem. Então nós vamos orar pela família da Silvânia e de um modo especial pela própria Silvânia, que é uma irmã, meus amados irmãos, unânime na igreja, né? No sentido de ser uma bênção, no sentido de sempre desprender energia, tempo, dedicação para abençoar homens, mulheres, crianças, adolescentes com o seu talento, com o seu dom de serviço, e nós louvamos a Deus muito. Louvamos muito pela vida da Silvana. Então, oremos. Senhor, nós nos achegamos a Ti, entristecidos, especialmente, ó Deus, entristecidos pela perda na família da Silvana, pela perda do seu pai, seu Clarindo. Ó Deus, nós rogamos que o Senhor venha com Teu Santo Espírito consolar esta família, enxugando as lágrimas, dando a Deus o conforto que vem do Teu Santo Espírito, aquietando esses corações, renovando a Deus o ânimo. Ó Deus, que o Teu Santo Espírito, que conhece a nossa dor, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, ó Deus, que toda essa família possa, de fato, receber, experimentar, sentir a doçura do Teu Santo Espírito, o conforto que vem de Ti. E de um modo muito especial, ó Deus, não apenas rogamos pela família do seu Clarindo, mas rogamos pela Silvana, essa irmã querida, muito especial a todos nós, que o Senhor conforte esse coraçãozinho. Ela está triste, não poderia ser diferente, mas o Senhor conhece, ó Deus, a tristeza do luto, a tristeza da separação. Quando Jesus morreu por nós, quando de fato, ó Deus, ele experimentou a morte, tudo isso lhe é conhecido não apenas pela tua onisciência, mas porque o Senhor de fato experimentou a perda do seu filho, porque Jesus experimentou a morte. Então nós clamamos ao Senhor, que conhece, ó Deus, o sofrimento da Silvana. O Senhor venha sobre ela, ó Deus, guardá-la, protegê-la, confortá-la, animá-la, e que o Senhor, ó Deus, opere nesses dias de luto, nesses dias de choro. É tempo do choro, é o tempo da despedida, que ela faça isso, que ela possa chorar livremente, mas chorar aos pés do Senhor Jesus, sentindo a consolação que vem de Ti. Nós oramos em o nome de Jesus. Amém. Silvânia, Deus te abençoe, querida. Ficamos muito sensibilizados pela tua vida, pela perda do seu pai, seu Clarindo. Muito bem. Amados irmãos, vamos lá. Antes de darmos início aqui às atividades da escola dominical, o cântico, leitura bíblica e depois o estudo, deixo lhes passar aqui ao vivo um aviso que postei no grupo de WhatsApp da igreja. Pois bem, quem aqui já ouviu lá a minha mensagem? Só para eu ter um feedback aqui. Levanta a mão aí. Ouviram aí? Deixa eu ver. Dos que estão aqui, uns 70%, estou dando um chute aí, né? Pois bem, vocês perceberam que
Após a reunião do conselho, semana passada, foi decidido, na reunião do conselho, na verdade, foi decidido que nós retomaremos paulatinamente as atividades presenciais da igreja. E eu me refiro aqui especialmente à escola bíblica dominical e ao culto. Então, nós iremos retornar neste primeiro passo apenas com o culto e a escola bíblica dominical a partir do dia 6 de setembro, que é o primeiro domingo de setembro. As outras atividades, reunião de oração, estudo bíblico, continuarão da mesma forma aqui na nossa sala virtual, aqui no Zoom. Só que, e aqui eu peço a sua atenção especial, houve uma alteração na grade do nosso domingo. Nós não teremos mais o culto da noite, o culto vespertino. Isso porque nós estamos concentrando o culto e a escola bíblica dominical na parte da manhã. Então nós teremos o nosso culto dominical, só que durante ou na parte da manhã. Então, a programação de domingo será assim: nós abriremos com o culto, a partir das 9h30 até as 10h30 teremos o culto que é à noite, teremos pela manhã. E das 10h30 até as 11h30 nós teremos a escola bíblica dominical. E tudo isso a partir do primeiro domingo de setembro. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude nesta retomada e que nós possamos, de fato, ser bem-aventurados, bem-sucedidos neste primeiro passo de retomada. Tá ok? Peço a colaboração dos demais irmãos que divulguem isso aos nossos amados, aos nossos queridos irmãos da Igreja Presbiteriana de Peruíbe. Tá ok? Muito bom. Agora sim, vamos dar início com as atividades ordinárias da nossa escola bíblica dominical. E eu peço ao nosso irmão Fábio que nos auxilie aqui num louvor a Deus. Por favor, Fábio, conduza-nos à sala do trono, como diz aquela canção, para que nós possamos derramar o nosso coração diante do nosso bom Deus. Agora sim. Os irmãos me ouvem? Sim? Então tá joia. Muito bom. Deixa eu só fazer uma
colocação aqui. Ô, Fábio, eu não te promovi a divindade não, hein? Porque eu falei assim, Fábio, conduza-nos à sala do trono, né, para adorar ao Senhor. Só que a letra do cântico, a essa altura da letra, me ajuda aí, Fábio. Leva-me à sala do trono, né, para te adorar, Senhor. Ou seja, Deus conduzindo a gente para a sala do trono, né? Agora não tem um presbítero com esse poder, com essa graça, né? Eu quis dizer apenas, por favor, não sejam tão literais e radicais, não quis dizer isso de maneira nenhuma, apenas para nos auxiliar, louvarmos o Senhor na intimidade, né, do nosso Deus, uma vez que Jesus nos proporciona isso quando rasgou o véu que nos separava, tá bom? Fábio! Valeu, Deus abençoe. Muito bem, vamos lá. Abramos a palavra de Deus em Gálatas. Gálatas capítulo 3. Nós vamos ler este texto do primeiro versículo ao versículo 14. Gálatas 3, de 1 a 14. Muito bem. Ciro, por gentileza, Ciro, ajuda-nos aqui na leitura bíblica, por favor. Gálatas 3, de 1 a 14. 3. Isso, Gálatas 3, de 1 a 14. Ó Gálatas insensatos, que vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isso de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão? Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É o caso de Abrão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabem, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o Evangelho a Abrão. Em ti serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede da fé. A lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Irmãos... Amém. Não, obrigado, Ciro, até o 14 mesmo, tá? Do primeiro versículo ao versículo 14 aqui de Gálatas, capítulo 3. Obrigado, presbítero Ciro. Irmãos, eu destaco aqui um texto, o versículo 11, que diz assim: é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Percebam a clareza, percebam a consciência de Paulo, do apóstolo Paulo, com relação à doutrina da justificação pela fé, a qual ele se debruçou detidamente
em Romanos, na sua epístola aos Romanos e aqui também na epístola aos Gálatas, porque na mente do apóstolo Paulo, e tudo isso por revelação do Espírito Santo, ele completando aqui o versículo 11, ele diz, porque o justo viverá pela fé. A mesma expressão de Romanos 1,17. Meus amados irmãos, a fé, de fato, é o instrumento pelo qual nós nos aproximamos a Deus e nós nos apropriamos da salvação e da sentença, da declaração do nosso Deus de que somos justos mediante a fé por conta da graça de Deus em Cristo Jesus. Você que é crente, você que é cristão, não se esqueça, o justo viverá dia a dia, de domingo a domingo, viveremos pela fé. Que Deus nos abençoe. Muito bem, nós vamos passar agora, já dei o recado, já oramos pela Silvânia, já cantamos o hino, lemos a Bíblia, agora sim então podemos passar ao nosso estudo propriamente dito. Pois bem, hoje então nós vamos começar um novo tema dentro da doutrina, né, digamos assim, da aplicação da redenção, como Deus aplica a sua redenção na vida do crente. E hoje nós vamos falar sobre exatamente isso que acabamos de apontar agora há pouco, justificação. Então, o tema para a nossa manhã, o nosso estudo de hoje é justificação. É verdade que nós teremos hoje uma primeira parte. No próximo domingo, quem sabe, nós teremos a parte final, a segunda parte sendo esta a parte final. Mas vamos lá, vamos dar início aqui ao estudo sobre a justificação. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção dos irmãos é com relação aos termos bíblicos para a palavra, aspas, justificar. Vamos começar desde o Antigo Testamento. No Antigo Testamento nós temos dois termos para a palavra justificar, que é Hidzik e Tsidek. Isso lá no hebraico do Antigo Testamento. O fato, meu irmão, minha irmã, é que esses dois termos expressam a mesma ideia. Eles não indicam a mudança moral efetuada por Deus no homem, mas designam uma, reparem agora, declaração divina referente ao homem. Não trata-se de uma mudança moral efetuada por Deus, mas uma declaração divina acerca do homem. Então, exprimem esses dois termos a ideia de que Deus, na sua competência de juiz, ele declara o homem justo, declara o homem justo na posição de juiz. Então, esses dois termos expressam também a ideia de que Deus, além de não entrar em juízo com o pecador, além disso, ele perdoa o pecado do pecador. A ideia geral, não que apareça aqui esses dois termos neste versículo que citarei, mas a ideia central é essa aqui, ó. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Então aqui nós temos, no Salmo 32, versículo 1, nós temos exatamente a ideia de que, além de Deus não entrar em juízo com o pecador, ou seja, perdoando, encobrindo o seu pecado pela justificação, ele também perdoa toda a iniquidade. Agora, no Novo Testamento. No Novo Testamento nós temos um termo, uma palavra em grego, a palavra é dikaio. Ela expressa o mesmo sentido dos termos do Antigo Testamento. Então, transmite a ideia de declarar justo, isto é, não culpado. Então, por exemplo, Romanos 5, versículo 1, diz lá, justificados, pois mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Reparem aqui,
justificados. Temos aqui a palavra, tá certo? O sentido aqui é declarados justos, pois mediante a fé temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o sentido. O texto que lemos agora há pouco em Gálatas, capítulo 3, versículo 11. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé, certo? Qual é o sentido aqui? Vamos lá, parafraseando o versículo. É evidente que pela lei ninguém é declarado justo diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Tá ok? Então, resumindo essa introdução, meus amados, essa pequena e singela análise dessas palavras, tanto os termos do Antigo Testamento como esse do Novo Testamento, então, essa análise serve para concluir, e observem agora, servem para concluir que justificar, o termo justificar na Bíblia, não significa tornar justo, mas declarar justo. E isso faz toda a diferença, porque muitos, os nossos irmãos da linha, digamos assim, arminiana, eles falam assim, mas espera um pouco, como que o homem pode ser justo diante de Deus? Aliás, para ser mais verdadeiro, mais preciso aqui, não tanto, retirem aqui os arminianos, porque eles acreditam na justificação pela fé. É verdade que de um modo diferente do que nós vamos expor aqui. Nós estamos estudando a doutrina da justificação a partir da visão reformada, tá? Mas percebam, então, reformulando o exemplo aqui, percebam que o não crente, a pessoa que se aproxima da igreja, né, aquele que é crente, mas ainda é neófito, novo na fé, ele tem dificuldade com esse termo. Mas como que eu posso ser justo? Como que Deus pode me chamar de justo se eu peco, se eu cometo injustiça? É por isso, porque há uma compreensão equivocada do uso desse termo. Então eu vou repetir. Termo justificar, o conceito justificar na Bíblia não significa tornar o homem justo. Não significa mexer com o ser do homem, mas declarar que o homem pecador é justo. Isso faz total diferença na compreensão. Mas vamos lá sobre a natureza e as características da justificação. Primeiro vamos definir, então, o que vem a ser justificação. Vamos lá. Justificação refere-se ao ato, digamos assim, um ato jurídico, tá ok? Uma linguagem forense que a própria Bíblia usa. Então, definindo, justificação refere-se ao ato jurídico e único de Deus, pelo qual ele declara o pecador justo com base na perfeita retidão de Cristo. Então vamos entender aqui essa definição. Justificação é um ato único de Deus, pelo qual o próprio Deus declara o pecador justo, mas para quê? Não. Com base em que Deus declara o pecador justo, tendo em vista que ele é pecador, ele é falho? Na base da perfeição ou da perfeita retidão de Cristo. Em outras palavras, Deus declara o pecador justo por causa da justiça de Cristo. Isso nós vamos explorar mais à frente. Um pouco essa aula e a outra também, a próxima também. Então, justificação, nós temos que entender que não é um ato ou processo, digamos assim, de renovação, como é a regeneração, como é a conversão, como é a santificação. Não se trata de renovação.
Isso que eu quero ressaltar aqui. Não se trata de uma renovação. A justificação não afeta o estado do homem, mas a condição de pecador culpado e pecador condenado. O que eu quero dizer é o seguinte: com a justificação, a condição do pecador passa a ser de declarado justo, declarado não culpado. Então, justificação não é um ato ou um processo de renovação, como é a santificação, como é a conversão, mas sim, justificação é um ato instantâneo de Deus, uma declaração única de Deus baseada nos méritos e na justiça de Cristo. O que eu quero fazer agora? Vamos tentar aqui, vamos ver se eu consigo. Eu vou espelhar para vocês a tela para que nós possamos ter uma visão um pouco melhor da diferença entre justificação e santificação. Muitos cometem aqui um pouco de confusão. Então, vamos tentar aqui. Vamos tentar dividir a tela aqui. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo aqui. Sempre uma expectativa. Apareceu aí? Faz um sinal para mim. Apareceu a tela? Beleza. Então, aqui, ó. Deixa eu tirar vocês da tela, que senão vocês cobrem a tela aqui. Muito bem. Diferenças entre justificação e santificação. Primeira diferença, tá aqui, ó. Vamos lá. Vamos caprichar aqui. O que eu vou fazer? Isso aqui. Olha lá. Aí. Tá vendo aí? Então, lá. A justificação elimina a culpa do pecado e restaura o pecador a ter todos os direitos de filho de Deus, incluindo uma herança eterna. E a santificação, o que é a santificação? Está aqui a diferença, essa primeira diferença. A santificação elimina a contaminação do pecado e renova o pecador em conformidade com a imagem de Cristo. Então tá aqui, ó. Vou até usar outra cor aqui para destacar essa diferença. A justificação elimina a culpa, a santificação elimina a contaminação do pecado. Diferença 2. A justificação realiza-se, vamos lá aqui, vamos grifar aqui. Aí. A justificação realiza-se fora do pecador, no tribunal de Deus, onde Deus declara o homem como justo, sendo ela, isso é muito importante, apropriada pela fé somente. Agora, e a santificação? A santificação realiza-se dentro do homem, na vida interior do homem, e afeta gradualmente o seu ser, sua moral e o seu caráter. Então, nós temos aqui essa diferença aqui, ó. Realiza-se fora a justificação, a santificação realiza-se na vida interior do homem. A diferença 3, está aqui, ó. Diferença 3, vamos lá. A justificação acontece de uma vez por todas, não é repetida, não é um processo, completa-se instantaneamente e para sempre. A santificação é um processo contínuo que não se completa na vida atual. Então, nós temos aqui a diferença. A justificação acontece uma vez por todas, não se repete. E a santificação, ela é um processo de minuto a minuto, um processo contínuo que não se completa, tá aqui, ó, não se completa na vida atual, porque nós iremos ser perfeitamente santos só no dia em que Cristo nos restaurar na vida eterna. Tá ok? Então vamos voltar aqui, fazer o retorno aqui. Deixa eu perguntar, porque eu sempre fico na dúvida. Saiu a tela aí? Saiu, né? Então tá bom.
Então vamos lá, continuando. Vamos ver agora os elementos da justificação. Há dois elementos na justificação: o perdão e a filiação. Vamos observar primeiramente aqui o perdão. Repetindo, dois elementos na justificação: perdão e filiação. Vamos nos concentrar primeiramente no perdão. O elemento do perdão, portanto, o perdão de pecados tem como base a justiça de Cristo que nos é imputada. A justiça de Cristo, ela é depositada naquele que tem fé. Então, o perdão concedido na justiça, ou o perdão concedido na justificação, inclui a eliminação da culpa e de toda a penalidade, não apenas a eliminação da culpa, mas de toda a penalidade. Jesus disse isso com toda clareza. Lá em João 5:24 ele diz: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê, o elemento da fé aqui, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então, o perdão concedido na justificação inclui a eliminação da culpa e de toda a penalidade, porque Jesus diz, passou da morte para a vida, não há mais punição, não há mais penalidade. Então, o perdão, meus irmãos, concedido na justificação, e aqui muitos ficam espantados no que eu vou dizer, mas é um ensino bíblico, é a graça maravilhosa de Deus, a graça que nos espanta de fato. Sim, a graça de Deus deve nos espantar, porque ela de fato é muito profunda, muito grandiosa, muito maravilhosa. O que eu tenho para lhes dizer é que o perdão concedido na justificação aplica-se a todos os pecados, do passado, do presente e do futuro. Então, o seu pecado de ontem, ele já foi o quê? Justificado. Foi perdoado. Não é que ele foi justificado. Quem é justificado não é o pecado, é o pecador. Então, reformulando, o pecado de ontem foi perdoado por conta da declaração de justo. O pecado de hoje, da tua vida, foi perdoado por conta da declaração de Deus como justo, você como justo. E o pecado futuro, de amanhã, de hoje à tarde, na hora do almoço, daqui 10 anos, não sei, não importa, também foi perdoado. É isso mesmo, ele foi perdoado por conta da declaração de justo. Isso porque a declaração de justo, ela não se repete. A justificação é um ato único de Deus que não se repete. Eu vou mostrar para vocês, vou espelhar a tela aqui de novo e vamos observar essas verdades aqui de uma maneira mais detida. Então vamos lá. Olha só. Apareceu aí? Deixa eu ver a cara de vocês. Apareceu aí, gente? Beleza. Então vamos lá. Ó, se conclui que a justificação não se repete. Olha só alguns versículos. Romanos 8:1. Agora, pois, já nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não há mais condenação, porque a declaração foi dada. Não importa, foi dada mediante, lógico, a graça de Deus, mas foi dada aos pecados do passado, do presente e do futuro. É declarado justo. Não há mais condenação. Olha Romanos 5:21. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça, para a vida eterna mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Então, enquanto o pecado reinou para a morte, uma vez que Deus declarou
justo, por graça. Essa graça reina. Então, assim também, como diz aqui, né? Vamos lá frisar essa expressão que ela é preciosa. Aqui, ó. Assim também reinasse a graça pela justiça. A graça de Deus reina na vida do pecador? Reina. Por que que a graça prevalece? A graça prevalece sobre a minha vida e sobre a tua vida por causa da declaração de Deus de que você é justo. Olha, deixa eu fazer uma observação. Não dá para entender esse tema só com a aula de hoje, hein? Não dá. Nós temos que completar tudo isso que eu estou falando com a próxima aula e depois com outro tema chamado santificação. Tá ok? Vamos lá, Romanos aqui, seguindo ainda. Deixa eu pôr o azulzinho aqui. Romanos 8, 32, 34. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Reparem agora o que está grifado. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Qual a resposta? E errei. Espera aí, voltando aqui. Qual a resposta? Errei de novo. Ô, gente do céu. Espera aí, como é que eu faço? Acho que eu tenho que fazer aqui para ele ficar. Isso. Ó, qual a resposta? Então vamos repetir aqui. Ó. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Ou seja, não há mais acusação contra o Filho de Deus, contra o eleito. Não há mais condenação. Uma vez declarado justo, não há mais. Por quê? Porque Deus justificou. Paulo repete aqui, quem os condenará? Não há mais condenação. Paulo repete, Cristo morreu, ressuscitou, está à direita, intercede. Como pode haver condenação na vida a quem Cristo, ou por quem Cristo morreu e por quem Cristo intercede? E por quem Cristo está à direita de Deus? Impossível. Essa é a maravilha encantadora da doutrina da justificação. Eu peguei aqui, meus irmãos, essa pergunta do Catecismo de Heidelberg. Este catecismo é um catecismo da linha, evidentemente, reformada. Fantástica essa pergunta, na minha opinião. Olha só a resposta. Aliás, fantástica é a resposta, né? Olha só a pergunta. A pergunta está aqui, ó. Como você é justo perante Deus? Agora vamos saborear a resposta aqui, ó. Primeiro, somente pela fé, ou somente por verdadeira fé em Jesus Cristo. Então começa aí, pela fé. Mas reparem, mesmo que minha consciência me acuse de ter pecado gravemente contra todos os mandamentos de Deus e de não ter guardado nenhum deles e de ser ainda inclinado a todo mal, todavia, Deus me dá, sem nenhum mérito meu, por pura graça, a perfeita satisfação, a justiça e a santidade de Cristo. Dever de casa. Pegue essa frase e reflita nela. Deus me dá sem nenhum mérito meu, por pura graça, Deus dá o quê? Pela justificação, perfeita satisfação. O que significa isso? Satisfação da justiça de Deus. Cristo, por isso que ele diz aqui, por graça e pelos méritos de Cristo, Cristo satisfez a justiça de Deus. O que mais? Está lá, a perfeita satisfação, a justiça de fato realizada, feita, e a santidade de quem? De Cristo. Irmãos, essa é a doutrina da imputação dos méritos de Cristo. Pela fé, se você crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, que Ele é de fato Deus, o Filho de Deus, que morreu e ressuscitou e que está à direita do Pai e que voltará, se você crê nisso, os méritos que Cristo conquistou na cruz
são imputados. Quais são esses méritos? A perfeita satisfação, a justiça e a santidade de Cristo. Por isso que você é declarado justo. Não por você, mas por aquilo que Cristo fez por você. Mas vamos seguir aqui na leitura da resposta aqui 60 do Catecismo de Heidelberg. Diz lá, Deus me trata, olha só, olha que coisa fantástica. Deus me trata como se eu nunca tivesse cometido pecado algum, ou jamais tivesse sido pecador. E como se pessoalmente eu tivesse cumprido toda a obediência que Cristo cumpriu por mim. Este benefício é meu somente se eu o aceitar por fé de todo o coração. Irmãos, como Paulo diz, onde está a jactância humana? Onde está o orgulho humano? Onde está a obra humana? Onde estão as obras para conseguirmos a declaração de justo? Não tem como, a não ser as obras de Cristo, os méritos de Cristo. Então vejam só, Deus me trata como se eu nunca tivesse cometido pecado algum, ou jamais tivesse sido pecador, e como se pessoalmente eu tivesse cumprido a obediência que Cristo cumpriu. Cristo era o nosso representante. Cristo é o segundo Adão. Ele fez por nós aquilo que jamais poderíamos fazer. Muito bem, agora eu vou voltar aqui. Acho que voltou, né? Vamos seguir aqui, ó. Só que alguém perguntará a essa altura: pastor, estou confuso. Como entender a Bíblia ensinando os crentes a pedirem perdão pelos seus pecados, se o perdão concedido na justificação é aplicado a todos os pecados, passado, presente e futuro? Resumindo a pergunta, então, se eu já fui perdoado de todos os pecados, fui declarado justo, não culpado perante todos os pecados, por que eu tenho que orar pedindo perdão? Por exemplo, a Bíblia ensina isso, Mateus 6,12. Jesus diz na oração, ele diz assim: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Então Jesus ensina a perdoar, Jesus ensina, aqui neste caso, que eu quero ressaltar, pedir perdão, ou então o Salmo 32, versículo 5. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Vejam aqui o estímulo, a exortação para que o crente continue a pedir perdão pelos seus pecados. Qual é a resposta para isso? Para essa aparente contradição? Meus irmãos, a resposta é: nesse caso, a confissão de pecados se refere à santificação e não à justificação. Então, por que nós devemos constantemente pedir a Deus perdão e chorar o nosso pecado, se arrepender e abandoná-lo? Porque essa confissão de pecados, essa luta contra os pecados, se refere à santificação, que nós vamos estudar mais à frente, e não à declaração de Deus de que somos justos. Então, por que nós pedimos perdão e devemos pedir perdão a Deus e nos arrepender sinceramente? Primeiro, porque a consciência de pecado permanece naquele que foi justificado. Permanece. Segundo, a consciência do crente revela a sua responsabilidade pelos seus pecados. Isto é, o crente mesmo justificado, além de ter a consciência de pecado, ele tem a consciência da sua responsabilidade perante o seu erro, perante o seu delito. Terceiro, a consciência do crente o conduz à necessidade de confessar os pecados. Nós temos necessidade por questão de consciência do erro de pedir perdão a Deus. Quarto, a consciência
A nossa consciência estimula o crente a confessar. É a nossa consciência que vai impulsionando. Eu errei, eu entristeci o Espírito Santo, eu tenho que acertar isso com Deus, eu tenho que confessar e chorar o meu pecado. Quinto, a consciência do crente tem necessidade do conforto do perdão. Está em nós essa necessidade, por isso temos que confessar. Sexto, a consciência do crente pode ser cauterizada pelo pecado. Se você agasalhar o pecado, isso vai te cauterizando. E por isso, aqui temos a necessidade de que a nossa consciência seja sempre avivada e fortalecida pela confissão e pela oração. E sétima parte aqui da resposta. A fé do crente, a nossa fé, ela é renovada quando nós confessamos o nosso pecado. Tá ok? Então, essa pergunta, puxa, mas como que eu vou entender que Deus perdoou pecados passado, presente e futuro, então não preciso mais confessar, não preciso mais me arrepender? Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. A confissão de pecados se refere, neste caso, à santificação e não à justificação. Muito bem, vamos aqui ao segundo elemento. Falamos sobre o elemento do perdão, agora o último elemento, o elemento da filiação. Olha só, o elemento da filiação se distingue em duas partes. O que nós chamamos de adoção de filhos e o direito à vida eterna. Vamos focar aqui primeiro a adoção de filhos. Paulo deixa claro a doutrina da adoção de filhos. Ele diz lá em Romanos 8, 15 e 16... porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, percebam? Baseados no qual clamamos Abba Pai. O próprio espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então isso é claramente revelado na Bíblia. Só que, ao falarmos em filiação do crente, nós devemos ter em vista aquilo que nós chamamos de filiação moral e a filiação jurídica. A filiação moral é resultado da regeneração, da santificação que atua dentro do crente, tá? Filiação moral. Mas existe, por conta da doutrina da justificação, a filiação jurídica, digamos assim. Por quê? Esta filiação jurídica resulta da declaração do crente de não culpado, ou seja, justificado. Então eu vou espelhar a tela para ficar um pouco mais claro o que eu estou tentando passar aqui para vocês. Mais uma vez, espelhando aqui. Vamos ver, sempre um momento. Aí. Apareceu, né? Então, olha lá. Na justificação, estou aqui, irmãos, ó. Na justificação, Deus coloca o crente na posição de filho. E mais, lhe dá todos os direitos da filiação. Então, vejam só, o resgate dos que estavam condenados pela lei resulta no quê? Na adoção de filhos. Então, o crente passa para a posição de filho, tendo os direitos de filiação, e aqueles que estavam debaixo da condenação, condenados pela lei, este resgate via justificação resulta na adoção destes que estavam condenados. Então vamos entender aqui no versículo, por exemplo, de Gálatas capítulo 4, 5 e 6. Olha lá, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Mas aqui à frente, a adoção... Opa, peraí. Aqui. A adoção no sentido jurídico é feita com base em quê? Na imputação de justiça. E neste caso, evidentemente, na imputação da justiça de Cristo no crente. Olha sobre a imputação da justiça, nós vamos falar mais à frente um pouquinho também, mas olha só o que a Bíblia diz aqui, ó.
Romanos 5,19. Porque como pela desobediência de um só homem, no caso, como pela desobediência de Adão, muitos se tornaram pecadores. Assim também, vejam só, por meio da obediência de um só, ou seja, Cristo, muitos se tornarão justos. Então, por conta da justiça de Cristo que nos é imputada. E com relação ao direito, o direito à vida eterna. Lembrando que nós estamos falando aqui do segundo elemento, tá? Da justificação. Nós falamos sobre a filiação e agora sobre o direito à vida eterna. Então tá lá. Quando o pecador é perdoado como filho, ou quando o pecador é adotado, quando o pecador é adotado como filho de Deus, tá um S sobrando aqui, né? Quando o pecador é adotado como filho de Deus, ele passa a ter todos os direitos legais de filho. Então ele se torna herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo, como está lá em Romanos 8,17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, se com ele sofrermos, também com ele seremos glorificados. Então, nós passamos de uma condição de condenados, filhos da ira, inimigos de Deus, para uma condição de herdeiro de Deus. Só que, como herdeiro de Deus, como filho de Deus, o crente passa a ser herdeiro de todas as bênçãos da salvação. E como filho de... Errei de novo. E como filho de Deus, o crente passa a ter direito a uma herança eterna e incorruptível. Aquilo que o apóstolo Pedro diz. Vejam se vocês enxergam agora, ó. Olha que vai ficar bem claro para vocês, ó. Piadinha mais sem graça, oh Jesus. Essa é para que nós estamos acabando aqui o tema. Olha lá, 1 Pedro 1,4. Pedro diz: uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Então, este elemento aqui da filiação, nós temos que entender que como filhos, o crente passa a ser herdeiro de todas as bênçãos da salvação. E como filho, o crente passa a ter direito à herança. E que herança é essa? Essa herança é eterna, é incorruptível, como Pedro fala, uma herança incorruptível. Meus irmãos, vamos parar por aqui. Vamos parar por aqui por hoje, tá? Para não ficar muito extenso. Resolvi fazer aqui a aula mesclada, né? Expondo e também espelhando, aparecendo na tela, para tentar fazer o melhor para vocês. O objetivo e a motivação é essa. Evidentemente que a aula fica um pouco mais extensa com essa metodologia, tá ok? Mas não importa, o que importa é aprendermos e fazer aquilo que for melhor para o entendimento e edificação dos irmãos. Vamos orar, encerrando a nossa aula de Escola Bíblica Dominical. Vou pedir para um papai aqui, o papai mais novo aqui, mais recentemente promovido a pai, Lucas. Parabéns pelo Dia dos Pais. Por favor, encerre a nossa EBD com uma palavra de oração. Habilita aí o seu microfone, meu filho. Isso. Vamos orar. Santo Deus, eterno Pai, te damos graças a Deus por mais esta escola dominical, Senhor Deus, na qual nós podemos aprender a Tua palavra, Pai, podemos ouvir um pouco a respeito de Ti, Senhor. Que o Senhor venha, Deus, a falar aos nossos corações, abrir nossas mentes, ó Pai, e nos dando o entendimento, ó Deus, da Tua palavra, Pai. Em especial, ó Deus, te orando aí pela vida dos pais, por mais um dia dos pais, Senhor Deus, que o Senhor nos abençoe como pais, como maridos, como homens aí do lar, ó Pai. Que o Senhor nos capacite, ó Deus, capacite a cada um aqui, ó Pai, a cumprir, ó Deus, as Tuas Escrituras, ó Pai.
Muito obrigado, ó Deus, pela vida do pastor, pela vida da igreja de Peruíbe, ó Deus, abençoando também o retorno aí às atividades presenciais, ó Pai, que a igreja, ó Deus, possa estar, ó Deus, presente, Deus, retomando as suas atividades, tendo ânimo, ó Pai, e perseverando, ó Pai, no Senhor, ó Deus. Muito obrigado por tudo, em nome de Cristo Jesus nós choramos, amém. 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 Queridos, um bom domingo a todos, feliz Dia dos Pais. Às 19 horas estaremos juntos aqui no nosso Zoom para adorarmos, cultuarmos ao nosso bom Deus. Deus abençoe. Um abraço.